Gravação iniciada. Estamos reiniciando a pauta do dia 15 de julho, às 14 horas. E primeiro item dessa pauta é o item 60. O item 60 é recorrente Fazenda Nacional, recorrida, Associação de Caridade José Bicas, Hospital São José. De minha autoria, Rodrigo da Costa Poços, já está na página, na pasta. Eu já vou também adiantar que eu dei uma revisada no meu voto, no meu despacho de admissibilidade. O despacho foi feita bem antes, eu tinha conhecido, mas eu fui um despacho bem sucinto, comparando mais emendas. Agora eu aprofundei um pouquinho mais. Traz recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda contra a Acórdão 3302-01481, de 2012, proferido pela segunda turma ordinária da terceira Câmara, terceira sessão. O colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, sobre a seguinte emenda: restituição, entidades de assistência social, imunidade, requisitos legais, não remuneração de dirigentes e destinação do superávit, prova desnecessidade. Para efeito de pedido de restituição de contribuição indevidamente retida ou recolhida, a entidade já legalmente reconhecida como isenta não é obrigada a provar novamente o requisito da isenção, cuja descaracterização depende de procedimento específico. Intimado do acordo, a Fazenda interpôs recurso especial, suscitando divergência quanto ao cumprimento dos requisitos legais por parte do contribuinte para fazer jus à imunidade. No recurso especial, alegou em síntese que o contribuinte não faz jus à imunidade dos COFINS, pelo fato de não ter comprovado a não remuneração de seus dirigentes, como previsto na linha A do parágrafo 3º do artigo 2 da 9532 e o 4º do 55 da 8212. Por meio dos partes de admissibilidade, o presidente da terceira Câmara admitiu o seu seguimento. Intimado do acordo recorrido, do recurso da Fazenda, sua admissibilidade, o contribuinte não se manifestou. É o relatório. Como eu disse, vou fazer uma reanálise da admissibilidade. O recurso interposto pela Fazenda não deve ser conhecido, por não atender os requisitos essenciais de admissibilidade. O regimento interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais assim dispõe quanto ao recurso especial, artigo 67. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra a decisão que der à legislação tributária interpretação divergente daquele que tenha dado outra Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior. Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária de forma divergente. Na hipótese que trata o caput, o recurso deverá demonstrar divergência ruída, indicando até 2 decisões divergentes por matéria. A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com indicação dos pontos dos paradigmas correlacionados, que divirjam de pontos específicos no acordo recorrido. A divergência suscitada pela Fazenda, em seu recurso especial, foi em relação à falta de comprovação de que o contribuinte não remunera seus dirigentes, como previsto na linha A, parágrafo 3º, artigo 2 da 9532 e inciso 4 do artigo 55 da 8212. A emenda do acordo se expõe. Já li a emenda. Já as emendas dos paradigmas apresentadas assim expuseram. Bons paradigmas. COFINS, está até errado isso aí, mas eu copiei. Restituição, entidade de assistência social, imunidade, condições legais. A exigência de que, para a fruição da imunidade prevista nos artigos 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, a instituição de assistência social devesse prestar serviços gratuitos, está suspensa por medida cautelar concedida pelo STF. Essa cautelar, por isso que esse processo estava suspenso. Agora já voltamos a julgá-los. Esse processo sobre imunidade. A instituição que satisfizesse os requisitos do artigo 55 da Lei 812, em sua redação original, ainda que não incluía a obrigatoriedade da gratuidade da prestação de serviço, era considerado beneficente de assistência social e, assim, imune a incidentes da COFINS.
reconhece o direito à imunidade da instituição de assistência social relativamente ao período que comprova satisfazer as condições exigidas pela lei. Tem outro acordo, é 203.10.818. COFINS, pedido de restituição, instituições, educação e assistência social, imunidade, isenção, requisito, artigo 55. Para gozo da imunidade estatuída no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, que é bem semelhante ao artigo 55, ou da isenção aplicável às instituições de educação e assistência social, carecem de obedecidos os requisitos estabelecidos pelo artigo 55 da 8.212. Da análise do conteúdo da emenda do acordo recorrido e das emendas dos paradigmas, verificamos que os fundamentos utilizados não guardam similitude. Consoante disposto na emenda do acordo recorrido, o fundamento... Nossa, tem uma batida feia aqui embaixo agora. Barulho. Ouviram? Ouviram o barulho? Ouvi. Assustei aqui agora, né? Da análise do conteúdo da emenda do acordo recorrido e das emendas dos paradigmas, verificamos que os fundamentos utilizados não guardam similitude. Consoante disposto na emenda do acordo recorrido, o fundamento para o provimento do recurso voluntário foi a desnecessidade de provar novamente os requisitos da isenção, tendo em vista que a entidade já havia sido legalmente reconhecida como isenta. Já nas emendas de ambos os paradigmas, a fundamentação em ambos os paradigmas foi a falta de comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 55 da 8.212, em sua redação original. A divergência jurisprudencial se caracteriza quanto aos acordos, recorridos e paradigmas, em face de situações fáticas similares. Confere interpretações divergentes à legislação tributária. No presente caso, conforme comprova o conteúdo das emendas dos acordos, recorridos e paradigmas, a similitude fática não ocorreu, porque um não havia sido demonstrado. No outro, havia sido demonstrado tudo, e queria que fizesse novamente a demonstração quando foi ser comprovado a não remuneração dos dirigentes. E hoje não tinha nada comprovado. Portanto, demonstrado e provado que os paradigmas apresentados não comprovaram a divergência jurisprudencial suscitada em relação ao acordo recorrido, eu não estou conhecendo o recurso especial da Fazenda. Doutor Andrada? Presidente, como relator, eu não consegui adentrar bem os fatos, não, mas me pareceu convincente. É isso. O acordo recorrido, ele fala, já foram comprovados todos os requisitos do artigo 55. Aí eles queriam que cada vez fosse comprovado novamente que os dirigentes não estavam recebendo remuneração. A cada mês eles recebem remuneração. Aqui eles queriam que eles fossem comprovando sempre. E nos dois paradigmas, não há comprovação nem para concessão de isenção. Sim. Nos dois paradigmas. Doutora Tatiana? Presidente, eu tinha anotado aqui justamente isso, que os dois acordos paradigmas trazem os requisitos para enquadramento como eles são imune e isenta, sem adentrar no mérito do acordo recorrido, porque realmente nos acordos paradigmas, como o senhor bem colocou, ele traz os requisitos, aí tem a discussão dos requisitos para enquadramento da instituição como imune e isenta. E no acordo recorrido, o mérito, né, é a necessidade de nova comprovação de imunidade e isenção quando não há suspensão do enquadramento e quando a contribuinte ainda apresenta todos os documentos comprovando sua situação. Então, eu acho que o mérito da discussão, ela não está nos paradigmas. Eu acompanho o relator. Doutor Luiz? Presidente, eu entendi que no paradigma que se discute não é quais são os requisitos, se seriam os do artigo 55 da 8.212 ou apenas os do artigo 14 do Código Tributário Nacional, que essa é uma discussão clássica. Aqui está se discutindo outra coisa totalmente diferente, que é o momento de comprovação para você ser isento. E se uma vez tendo o SEBAS, você não precisa mais provar enquanto o SEBAS está vigente, ou se é a cada momento. Totalmente diferente, concordo com o senhor, é para não conhecer.
Para você, É correlator, pelo não conhecimento. doutor Jorge, Com relator. doutora Érica, Com relator, pelo não conhecimento. doutora Vanessa. Também acompanho o relator, já foi bem explicitado aqui as razões. Então, foi um recurso especial interposto pela Fazenda, não conhecido por unanimidade de votos. Agora o item 61, também embargos. Embargante, TCP, Terminal de Contêineres Paranaguá. Interessado, Fazenda. Também já está aí na pasta. Relatório. Caso de embargos de declaração postos pelo contribuinte contra acordo número 9303-008-206. Proferido para essa terceira turma da Câmara Superior. O colegiado dessa terceira turma, por unanimidade de votos, acordou de conhecer o recurso da Fazenda e dar provimento nos termos da emenda abaixo. Aqui tem a emenda. Multa de ofício, matéria de ordem pública, impossibilidade. A exigência de multa, inclusive agravada no lançamento de ofício, para a constituição do crédito tributário, nos termos da legislação vigente, não constitui matéria de ordem pública. Multa de ofício isolada, matéria não impugnada, preclusão. A falta de pré-questionamento expresso no lançamento da multa de ofício, exigido juntamente com o lançamento da contribuição, implicou na preclusão consumativa e temporal do direito do contribuinte fazê-la, em segunda instância, ainda que se considere que se trata de matéria de ordem pública. Intimado do acordo, o contribuinte interpôs embargos de declaração, alegando omissão nesse ponto. Por meio de espaço de admissibilidade, o presidente admitiu os embargos. Voto. Os embargos de declaração interpostos pelo contribuinte atendem aos requisitos formais do artigo 65 do CAF, aí transcrito. No presente caso, consta que o acordo embargado no recurso voluntário, no presente caso, conforme consta do acordo embargado no recurso voluntário, o contribuinte não havia impugnado a multa de ofício agravada do lançamento de ofício, que foi efetuado com fundamento do artigo 90 da MP 2158, em face da não homologação da compensação do débito tributário declarado na respectiva DECOM. No entanto, conforme consta do espaço de admissibilidade de embargos de declaração, antes da aprovação do acordo embargado, os autos foram instruídos pela autoridade preparadora com cópias da informação fiscal e das partes decisórias arados do processo administrativo 10.907.001.984/2002/66, com reflexo desse processo, cuja anexação se deu pelo despacho do gabinete CEORT da Delegacia de Curitiba, em 12 de 1 de 2018. Segundo aqueles documentos, os créditos financeiros nele elaborados seriam suficientes para a compensação da totalidade dos créditos, inclusive o formalizado nesse processo. Aliás, o débito desse processo foi extinto mediante a homologação da DECOMP discutida em 10.980.720.074/2018-61. Assim demonstrada a omissão, passa a análise do mérito. Conforme demonstrado, a multa em discussão decorreu do lançamento de débito tributário declarado / compensado mediante DECOMP, que inicialmente não fora homologada pela autoridade administrativa. Contudo, posteriormente, a própria autoridade administrativa homologou a compensação do débito tributário declarado ou compensado pelo contribuinte. Desta forma, o lançamento do débito tributário tornou-se subsistente em face da homologação da DECOMP e, consequentemente, o lançamento da respectiva multa de ofício. Em face do exposto, acolhe os embargos de declaração opostos pelo contribuinte para retificar o acordo embargado, com efeitos infringentes para cancelar o lançamento da multa isolada. Esse é o voto, doutor Andrada. Presidente, eu concordo com a conclusão, mas eu acho que ela tem que ser um pouco diferente. O que acontece? A gente tinha julgado um recurso especial da Fazenda e dado provimento. Aqui acho que a gente tem que acatar os embargos com efeitos infringentes
penso eu que é para não conhecer do recurso especial da Fazenda por perda de objeto. Não conhecia em vez de negar, né? Não, porque aqui você nem está negando, você vai cancelar o lançamento. Esse lançamento já foi cancelado. Isso, mas é cancelado pelo negando. acordo de recurso voluntário. Então, eu acho que seria o caso de não conhecer o recurso especial da Fazenda por perda de objeto. Na verdade, a gente deu provimento no acordo embargado. Então, a gente passa, eu penso que seria melhor assim, passa a não conhecer do recurso especial em razão da perda de objeto demonstrada no processo. Perfeito, eu ia até discutir isso aqui, se era dar provimento ou não conhecer, negar provimento ou não conhecer. Então, ficaria fácil expor acordos em base de declaração oposta pelo contribuinte para retificar o acordo embargado com efeitos infringentes para não conhecer do recurso especial de acordo pela Fazenda. Perfeito. Vou colocar aqui. Em razão da perda do objeto, no finalzinho. Mesmo habilitar a edição, não está conseguindo salvar. Vou anotar aqui. Tá. Preparando para o rap. Então, doutor Andrade, pode concluir o voto. Acompanho o relator, presidente, para não conhecer do recurso especial da Fazenda. Estou modificando o resultado. Em vez de dar provimento, estou não conhecendo. Doutora Tatiana. Eu acompanho o relator. Doutor Luiz Eduardo. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir. Com-relator. Doutor Jorge. O relator. Doutora Érica. Com relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, o resultado final ficou: embargos acolhidos, embargos de declaração opostos pelo contribuinte, acolhidos. Não, vou mudar aqui, né? Vai ficar assim, ó. Embargos de declaração opostos pelo contribuinte. Então, vamos mudar. Por unanimidade de votos, foram acolhidos embargos de declaração opostos pelo contribuinte para retificar o embargo embargado com efeitos infringentes para não conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda. Obrigado, doutora Vanessa. Em razão da perda de objeto, né? Não conhecer em razão da perda de objeto. Eu vou julgar o processo, quer ver aqui? Quer? Não. Então ficou assim esse. Próximo, doutor Jorge Omiro Locke Freire, relator. Recorrente, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Litorâneo do Espírito Santo. Interessado, Fazenda Nacional. Presidente, eu estava vendo aqui, o contribuinte dia 9 de julho peticionou com procuração para fins de sustentação oral, não tem? Não. Requer a juntada do instrumento de procuração anexo para realizar sustentação oral, obter vistas e cópia do processo. Isso foi agora, dia 7 é a data da petição e dia 9 é juntado. Bom, então, ok. Não chegou. Tá ok, presidente. Só essa observação aí. Bom, aqui são duas questões. Eu vou ler o voto, mas basicamente para adiantar, uma é a questão da possibilidade de lançamento para prevenir a decadência e outra a incidência de juros de mora, que aqui tem um casuísmo aqui, então eu vou ler. Com o perdão de vocês. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte e surgindo-se contra acordo de número tal, qual restou assim emendado. Ação judicial concomitância. A propositura de ação judicial importa renúncia às instâncias administrativas, lançamento para prevenir a decadência, o lançamento para prevenir a decadência do crédito tributário, atividade vinculada e obrigatória decorrendo imediatamente das disposições do CTN e imediatamente do artigo 63 da 9430. Recurso não conhecido na matéria submetida ao judiciário. O recurso foi admitido para, aspas, para que seja rediscutida
a matéria referente à possibilidade de lançamento tributário por via da decadência, inclusive com os acréscimos de juros de mora. Então, tem essa questão aqui dos juros de mora. Em seu recurso, sustenta a cooperativa de crédito que, nos autos do mandado de segurança número tal, teve sentença favorável reconhecendo a ilegalidade da incidência da CONFINS sobre os atos cooperativos, tendo depositado judicialmente o valor da contribuição, mas ainda sem trânsito em julgado. Dessa forma, entende, em síntese, que, tendo havido depósito judicial, estaria afastada a competência da administração tributária para constituir o lançamento, uma vez suspensa a sua exigibilidade. Colaciona com o paradigma Aresto 3210-638 e alega ainda que não pode ser cobrado juros de mora em lançamento para prevenir a decadência, caso que se valha do Aresto paradigma tal. Enquanto razões, requer a Procuradoria que seja negado o provimento do recurso especial do contribuinte é o relatório. Posso passar o voto, presidente? Pode ir ao voto. Bom, então são esses dois temas, né? A possibilidade e a questão de juros de mora. Quanto à possibilidade do lançamento, eu não sei se eu incomodo vocês para dizer que é possível, tá? Que eu cito Becker até. Vou ler então, presidente. Quanto à primeira matéria, a questão já está pacificada no âmbito do CARF. Nada obstante que a Fazenda Nacional, de modo a prevenir-se dos efeitos da decadência, mesmo havendo depósito montante integral, porque este, por vários motivos, pode se levantar no curso do processo judicial. Mas repiso que assentei em várias oportunidades a seguir. Antes, porém, diz que a exação foi levada a efeito com exigibilidade suspensa, conforme as expressas a fiscalização à verba no TVF, as folhas tais. Eu fiz uma revisão aqui da pontuação. Estranho de dúvidas, vírgula, que o lançamento com a ocorrência do faturador e o consequente lançamento da obrigação tributária é o marco inicial para que se possa exigir o cumprimento dessa obrigação ex-lege. A relação jurídica tributária, como assina Becker, nasce com a ocorrência do faturador e irradiando efeitos e deveres. Direito da fazenda receber o crédito e dever do sujeito passivo prestá-lo. Todavia, esta relação pode ter conteúdo mínimo, médio e máximo, nos ensina o grande gaúcho Alfredo Augusto Becker. Na de conteúdo mínimo, o sujeito ativo e o sujeito passivo estão vinculados juridicamente um ao outro, tendo aquele o direito à prestação e este o dever de prestá-lo. Mas ter direito à prestação ainda não é poder de exigi-lo, não é poder exigi-lo. Atenção, é o que ocorre com o nascimento da obrigação tributária sem ainda haver o lançamento. Com a incidência da regra jurídica tributária sobre sua hipótese de incidência, nasce a obrigação tributária, o direito, mas esta, sem o lançamento, ainda não pode ser exigida, ou seja, ainda existe pretensão. Já na relação jurídica tributária de conteúdo médio, há a pretensão, médio, a partir do lançamento, mas ainda lhe falta o poder de coagir, que só nascerá com a inscrição do crédito em dívida ativa, quando a Fazenda terá um título executivo extrajudicial dando margem ao exercício de tudo isso que a gente sabe. Aliás, tudo que eu já falei. Assim, caso não pudesse o fisco lançar, acarretaria a possibilidade da pretensão e posterior exercício da coação, uma vez não adimplida a obrigação tributária. Supõe-se a hipótese de ser perdedora no pleito judicial e ter podido levantar o depósito antes do trânsito de julgar a decisão. Isso esvaziaria o conteúdo jurídico da relação tributária, que, convenhamos, não faz sentido. Nesse sentido, aqui eu trago o entendimento do ministro Ari Pargenda, que tive a honra de ser aluno dele no direito da URGS, e que ele coloca, esse aqui eu sublinho aqui, o lançamento é um procedimento legal obrigatório, que não importa dano algum ao contribuinte. E lá no fim, o conteúdo do lançamento fiscal pode ser ilegal, mas a atividade de fiscalização é legítima e não implica qualquer exigência de pagamento até a constituição definitiva do crédito tributário. Sublinhei. Dessarte, dúvida não há quanto à legalidade da atividade fiscal que constitui o crédito tributário. Lançamento. Podendo, contudo, ser discutida a exigência que dela deflui, como, por exemplo, a questão a seguir abordada quanto à aplicação dos juros moratórios. Então, não sei se o senhor quer fracionar o julgamento, presidente, quanto à possibilidade, isso aqui é uma matéria já, acho que... Não, pode direto. Tá. Aqui, no caso concreto aqui, eu estou tirando os juros, vou explicar para vocês por quê. A decisão de piso assentou que, em relação ao faturador objeto da cobrança desses autos, que é exclusivamente o mês de novembro de 1999, não houve declaração na COFINS devida em DCTF. Eu coloco em parênteses mais um motivo para o lançamento de ofício. E que o depósito relativo a esse período foi efetuado, entre aspas, após a data de vencimento, sem a multa de mora, folhas tais, o que não foi contestado. Contudo, igualmente, não houve surgência de que o montante da contribuição depositada judicialmente referiu-se ao seu valor integral. Então, tomando isso como pressuposto, houve o depósito montante integral, porém, após a data de vencimento.
da COFINS do mês de competência de novembro de 99. A jurisprudência assentada desse CARF, e aqui eu vou concluir com esse parágrafo, normalmente após a edição da súmula 132, é que só é cabível a incidência de juros e multa de ofício sobre o montante da dívida não abrangida pelo depósito. E aqui concluo. O certo é que conteste que o valor do depósito foi integral e que os juros, e aqui a questão, os juros foram cobrados não apenas entre a data do vencimento e do depósito, mas sim entre a data do vencimento e a data do lançamento, o que é indevido nos termos da referida súmula. E aí eu digo, tivesse o lançamento feito as devidas imputações em relação à mora do depósito, que nós já julgamos, talvez o deslinde da Quest fosse outro, não entra no mérito. Então, assim, eu estou expungindo os juros de mora do lançamento, presidente, porque teria que, a hipótese, ao contrário, seria remeter para a autoridade administrativa, fazer a imputação e ver se daria essa cobrança. Então, como foi mal feito, eu estou dando provimento, e aqui a parte dispositiva, e faço disposto com esse recurso contribuinte e dou parcial provimento para a exclusão dos juros de mora. É como eu voto, presidente. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Bom, em relação ao REC, né, realmente é a possibilidade de lançamento preventivo da decadência, né, foi feito o depósito judicial, aí tem os acordos paradigmas, eu também conheço. Em relação à necessidade de lançamento, né, eu só recordo o artigo 63 da nota 430, que fala que na condição de crédito tributário destinado a prevenir a decadência, relativo ao atributo de competência da União, cuja visibilidade houver sido suspensa nas formas do inciso 4 e 5 do artigo 151 do CTN, não caberá lançamento de multa de ofício, né? A meu ver, a necessidade de lançamento realmente há, mas quando há medida liminar, medida de segurança, né, ou medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, né? Esse caso aqui, o contribuinte, ele depositou, né, e além de depositar, ele é obrigado a carimbar, pelo menos na DCTF, que ele fez um depósito judicial, com medida judicial, né, e tem elegibilidade suspensa por conta do depósito judicial. Então, a meu ver, não precisaria de lançamento, né, nessa parte. Em relação aos juros de mora, desculpa aí, só também enfatizando que para mim não se aplica a súmula CARF número 48, que ele abrange outras situações fáticas, né. E em relação aos juros, eu acompanho o relator, né, pela retirada dos juros, porque ele tem o depósito judicial, né, então eu dou provimento integral. Luiz. Presidente, com relação à dispensa, à desnecessidade de realizar o lançamento, já está mais do que discutido aqui. Me parece que a maioria entende que, apesar de não nulo, de despiciendo, ele não seria nulo. Então, acompanho o relator quanto a isso. Quanto aos juros de mora, eu peço licença para abrir a divergência e dou provimento em parte, em menor extensão, para excluir os juros de mora sobre o valor que está coberto pelo depósito. Por quê? Se um depósito foi feito a posteriori sem juros, ele não foi do valor integral. E aí, sobre a diferença não depositada, existem juros que vão correr. Vou dar um exemplo numérico, tá? O valor era de 100. Aí, o depósito ocorre depois do fato gerador, quando a dívida já estava ajustada a 120. Faz-se um depósito de 100, sobram 20, sobre os quais os juros são incidentes. Então, eu excluo juros sobre o valor depositado. É como eu voto, sempre votei dessa maneira. Peço licença ao doutor Jorge. Ele muito claramente colocou que isso implicaria uma imputação na liquidação, com o que eu concordo, mas acho que pode ser feito, porque a liquidação, esse cálculo é passível de ser feito em liquidação. Como voto, presidente? Com a devida vênia, doutor Jorge, eu tinha entendido, assim,
A hora que eu li depósito integral, eu tinha entendido que o depósito integral feito tempestivamente. Não tinha entendido como o doutor Luiz falou agora. Se o depósito integral foi feito a posteriori, realmente ele deve alguma coisinha de juros aí. Então, assim, se for exatamente a situação mesmo, aí eu acompanho o doutor Luiz. Só uma observação, presidente. Doutor, sim. A questão que eu pontuo aqui, que me levou a tomar a decisão, é o seguinte, é que a cobrança dos juros não foi feita entre a data do vencimento e a data do lançamento, e a data do depósito. A cobrança dos juros indevidamente foi feita entre a data do vencimento e a data do lançamento da constituição do capital. E isso está errado. Creio que ninguém... Perfeito. Aí a gente teria que cancelar quase todos os juros, mas não todo. Por falta de liquidez, eu cancelei todo por erro do lançamento. Uhum. Não, aí, nesse caso, eu acompanho o doutor Luiz, que ele deve uma coisa pequena de juros, mas ele deve. Assim, entre a data do depósito e a data do investimento. Deve, eu digo isso, só que eu acho que é ilíquito. Nós temos que baixar. O doutor Luiz acha que é... Bom. O doutor Tatiana queria falar? Não, o doutor Jorge já esclareceu que, na verdade, assim, na prática, o contribuinte, ele sempre faz, por exemplo, se ele faz o depósito posteriormente, ele faz o depósito já com juros, contando com juros. Então, mas o doutor Jorge já explicou a questão também, tem uma questão particular aí. Obrigada. Doutor Valcia? Eu voto com a divergência aberta pelo conselheiro Luiz Eduardo, no que tange essa diferença entre o lançamento e o depósito. Doutora Érica? Eu vou acompanhar a divergência da doutora Tatiana, quanto aos 2 pontos. Doutora Vanessa? Eu acompanho o relator, presidente. Inclusive, no voto, o doutor Jorge deixa bem claro que não houve qualquer contestação de que o montante depositado não seria o valor integral. Então, eu acompanho e entendo que, com relação ao lançamento, que ele pode ser feito, embora não seja uma condição, ele, se feito, não é nulo. Você está acompanhando o doutor Jorge? O relator, isso. É pelo exposto no voto do doutor Jorge aqui, ele diz montante integral. Eu era até mais radical, se não era integral, eu cobrava sobre tudo. Eu tinha essa postura, esse voto antigamente. Depois nós acertamos. Mas sem ser integral, também acompanho o relator. Então vamos verificar o resultado. Jorge... Então, por maioria de votos, não, a doutora Tatiana deu provimento total. Érica também. Então vai ter que dividir. Sugerir ou fazemos votação sucessiva ou dividimos as 2 matérias, e aí fica muito claro. A necessidade e depois os juros. Prioridade do lançamento depois os juros. Aqui vai ter que dividir a matéria, que não são teses diferentes. E sim, votações diferentes em relação a 2 matérias. Então, primeiro a primeira matéria do doutor Jorge, a segunda é justa, a primeira, deixa eu voltar aqui. A primeira é a necessidade de lançamento. Lançamento. Isso. Doutora Andrada, já, em relação à primeira matéria, acompanhou o relator, né? Eu acho que prevaleceu o voto do Jorge, né? Acho que isso, no final das contas. Acho que foi só a Tatiana e Érica que não votaram dessa forma. Isso. Então, com relação à matéria, necessidade do lançamento, desnecessidade do lançamento, Deus provimento do recurso especial da Fazenda. Vencidas conselheiras, por maioria de votos, Deus provimento do recurso especial da Fazenda, vencidas conselheiras. Desculpa, doutor Rodrigo, é do contribuinte aqui. Nossa, a questão não é quanto à desnecessidade, que quanto à desnecessidade não há divergência, todo colegiado entende desnecessária, quanto à nulidade. Quanto à possibilidade, né? Então, quanto à possibilidade, se... Pode ser possibilidade ou nulidade.
Possibilidade do lançamento de ofício, então se nega provimento por maioria. Vencidas Érica e Tatiana. É possibilidade de lançamento preventivo, né, que está aqui? Não, porque as duas falam, você e a Érica falam que não pode haver lançamento. Isso que não precisa. Não precisa do nosso voto. Da senhora que não pode. Elas defendem que se houver o lançamento, ele é nulo, porque não deveria ser Não feito. precisa, seu voto Isso. fica igual o nosso. Não. Por isso que eu falei, o que nós estamos discutindo é quanto à nulidade. A maioria acha que não é nulo, portanto, Isso. quanto à nulidade, está negado o provimento por maioria. Isso, melhor nulidade. Quanto à nulidade do lançamento, foi negado o provimento ao recurso especial do contribuinte por maioria de votos. Vencidas conselheiras Tatiana e Érica. Em relação aos juros de mora, aí talvez tenha que dividir a votação, Luiz. Dá para repetir como é que ficou aí, presidente? Vou anotar aqui. Juros de mora prevalece no voto do Dr. Jorge. Negado provimento por maioria, Isso, foi cinco votos, isso. por maioria para exclusão, vencidos Luiz Eduardo Andrade e Valcir, que deram provimento em parte. Exato. Exato. Então ficou dado provimento por maioria de votos. Em relação aos juros, é o seguinte, em relação aos juros foi dado provimento ao recurso deposto pelo contribuinte para exclusão dos juros de mora. Vestidos conselheiros Luiz, Valcir e Andrada, que o excluíam parcialmente. Perfeito. Então, item 63, doutora Érica. Recorrente Fazenda, recorrida avícola Carminati. Presidente, desculpa, dá para repetir como é que ficou o resultado para eu anotar aqui, por favor? O seu, deixa eu ver aqui. Luiz que montou o resultado, pode falar com o Jorge. Por favor, doutor Luiz. Quanto à nulidade do lançamento, negado provimento por maioria de votos ao recurso contribuinte, vencidas as conselheiras Tatiana e Érica, que votaram por dar provimento. Quanto aos juros, dado provimento ao recurso do contribuinte por maioria de votos para sua exclusão, vencidos Luiz Eduardo Andrade e Valcir, que deram provimento parcial. Obrigado, doutor Luiz. Pois. Presidente estava no mudo. Item 63, relatora a doutora Érica Costa Camargo Altran, recorrente Fazenda, recorrida avícola Carminati Limitada. Bom, aqui é o Adriana, recurso... como a doutora Vanessa. Aqui é o recurso da Fazenda, né? Pela emenda aqui já dá para saber o que é. A questão toda aqui da Fazenda é em face à taxa Selic, né, nos vencimentos do crédito de IPI. Quanto ao termo inicial, né, da correção monetária também do valor. O recurso da Fazenda não foi admitido, após ela apresentou um agravo, que foi acolhido parcialmente, apenas quanto à não incidência da taxa Selic nos vencimentos do crédito de IPI, né, e quanto ao termo inicial, né. Em novo exame de admissibilidade, o recurso especial foi admitido, somente com relação à divergência quanto ao termo inicial de correção monetária do valor do ressarcimento. Então, aqui é a aplicação da súmula, né, 154. Então, eu dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Doutor Andrada. Doutor Luiz, gostaria de falar antes? Um esclarecimento, eu peço. A Fazenda não pediu, pediu já os 360 dias direitinho, ou ela pediu para não ter Selic?
É um pedido de esclarecimento à doutora Érica. Se eu não me engano, já pede com 360, mas eu confirmo aqui. Se eu, não me, eu lembro que quando eu fiz esse voto, eu lembro que eu olhei isso. E Perfeito. eu só vou conferir aqui. É para evitar embargo depois, né? Mas, doutora Érica... Mas por isso que eu estou dando até o provimento ao recurso especial da Fazenda, porque eu acho que foi isso mesmo. Total, Doutora Érica, no seu relatório consta que o recurso especial da Fazenda foi admitido somente em relação à divergência contra o termo inicial, por isso que a senhora está dando provimento. É só isso, é só o termo inicial, por isso que aplica a súmula TAF. Deixa eu só conferir aqui, doutor Luiz. Obrigado pelo esclarecimento, eu me convenci, obrigado. Então tá bom. Então, doutor Andrada, como vota? Presidente, eu estou conferindo aqui que eu tinha anotado aqui que o provimento seria parcial. Deve ser por isso, porque normalmente a Fazenda não pede os 360. Acho que assim, eu pensei que a Fazenda tinha pedido para não conceder prazo algum, mas vamos ver aqui. Pode ser que ela tenha pedido, o recurso de 2017 já foi... Posso ajudar? Eu estou olhando aqui. Eu estou com o recurso aberto e a Fazenda pede num item a não incidência da Selic. E com o pedido subsidiário, na hipótese de não ser aceito o entendimento acima, então ela pede com relação ao termo inicial. E por isso que eu acho que só subiu com relação a um dos itens. Foi só o termo inicial. Só subiu o segundo item mesmo, doutora Vanessa. Só o termo inicial. Aí deixa eu ver aqui se ela já pede 360 dias. Aqui, ó, não deve ter entendimento em face da demonstração de aplicação da TCM, não deve correr a partir do protocolo do pedido, né? Cadê? Realmente subiu só com relação ao termo inicial. Foi só com relação ao termo inicial. E como a gente aplica a turma, que é a partir do 300, como que é mesmo, Luiz, que você fala? Seria 360º, 60º dia? Aí aplica a súmula. Isso aí. Perfeito, presidente, é isso aí. Então, eu acompanho a relatora. Presidente, deixa eu tentar falar. 300º, 60º dia, é isso, né? Então, eu acompanho a relatora. Relatora, isso. Doutor Luiz. Também acompanha a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Érica. Comigo mesmo. Doutora Vanessa. Acompanha a relatora. Eu me acompanho a relatora. Por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Próximo também de relatoria da doutora Érica Costa. Recorrente Fazenda Nacional, interessado Laboratório do Sono. Então, vamos lá. Trata-se de um recurso especial de divergência deposto pela Fazenda, contra a código 380300-329. O acordo voluntário, na parte que nos interessa, é a questão da multa isolada. Deve ser mantida a multa isolada quando o novo texto, descrevendo em linguagem diversa a hipótese de incidência, vem abacar os fatos que substanciam a conduta do contribuinte e seu procedimento de declarar compensações com créditos líquidos e incertos. A Fazenda, então, depôs recurso de divergência em razão da decisão recolhida de ter excluído essa multa isolada. Recurso especial Fazenda não foi admitido, desculpa, deixa eu tirar isso aqui, foi admitido conforme despacho folhas 1682 a 1684. O contribuinte foi intimado e não apresentou contrarrazões. Posso ir direto para o voto? Pode. Tanto o presente recurso voluntário quanto o acordo 10.640 da DRJ Porto Alegre, que indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações em face da manifestação de conformidade apresentada pela pugnante. A contribuinte protocolo pedido de restituição em formulário, anexa a petição, que explica a razão de ser apresentado
a apresentação do pedido de restituição nessa forma, posto que transmitiu eletronicamente um pedido para cada DARF de pagamento da CONFINS que considera indevido, e transmite declarações de compensação indicando este procedimento administrativo como a origem do seu crédito. A DRF de Porto Alegre indeferiu a restituição preteriada e não homologou as compensações sob o fundamento de inexistência de trânsito julgando da decisão do processo judicial conforme no artigo 70A do CTN. Assim, contra o contribuinte foi lavrado auto de infração para constituição de multa isolada com base no artigo 18 da Lei 10.833, por ter efetuado compensação indevida, vedada por expressa disposição legal, artigo 170A, que exige trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito creditório. Essa matéria foi decidida na unanimidade de votos nessa turma de julgamento no acordo 9303-009-832, do dia 10 de 2 de 2019, da relatoria do ilustre conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, e no acordo 9303-006-826, de 12 de 6 de 2018, de relatoria do ilustre conselheiro Rodrigo da Poça, com fundamentos e razões decidir, adota no presente qual peça licença para reproduzir. Para fins de delimitação da LIT, cumpre referir que o presente recurso discute a divergência citada pela Fazenda em relação à validade da incidência da multa isolada na hipótese de compensação não declarada previsto no artigo 18 da Lei 8.333. Portanto, trata-se de lançamento referente à multa isolada conforme dispositivo acima, no percentual de 75 sobre a totalidade do tributo devido. Observe que no acordo recolhido pretende a interpretação quanto à validade da multa prevista no já referenciado artigo 18 da Lei 10.833, ou seja, nas hipóteses de compensação não declarada. Pois bem, quanto à matéria, é necessário conhecer a evolução da legislação. Aí, doutor Luiz e doutor Rodrigo, eles colocam toda a evolução, né, da legislação na época, né. Vou tentar resumir aqui, que aqui a questão toda que foi do artigo, que foi uma compensação, né, não declarada por causa do artigo 170A. Aqui, ó. Portanto, no caso, entendo que existe razão à Fazenda Nacional para que melhor deslinde essa questão ao acordo da relatoria do Rodrigo, né? Deixa eu tentar ver se consigo resumir isso aqui, que é muito grande. Assim sendo, a compensação tributária exige tributo líquido e certo, e que, no caso do crédito com fuga em ação judicial, se dá com seu trânsito em julgado, a teor do artigo 170 e 170A, sendo irrelevante a data do pagamento indevido, pois a válida realização da época da compensação. Absolutamente não se cogita aqui suscitar o artigo 66 da lei, pois que é completamente superada. Aqui as penalidades, deixa eu tentar me resumir. Aqui, o artigo 75 da instrução normativa fala, né, que a vedada será considerada não declarada compensação em hipótese que o crédito seja decorrente de decisão não transitada em julgado. Aqui, no caso, o contribuinte não teve uma decisão transitada em julgado e que, por isso, foi negada as compensações dele. Então, diante disso, eu estou dando provimento ao recurso especial da Fazenda, né? É isso? Isso. Estou dando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Aqui eu faço até um resumo. Os PDContos foram apresentados em 2003 a 2004, 16 do caso de 2005 e 2 do 9 de 2005, e o presente processo administrativo está vinculado ao processo judicial número tal. Importa ressaltar que a vigência da Lei 11.051 de 2004, a qual criou a figura da compensação não declarada, só se deu em 30 de 12 de 2004. No caso, atingindo, portanto, a declaração de compensação apresentada. Observe que uma das hipóteses de não declaração seria a compensação antes do trânsito em julgado da ação judicial que lhes dê suporte. O mesmo dispositivo legal dispõe que a imposição de multa isolada no percentual de 75% para compensações consideradas não declaradas. Então, eu estou dando provimento à recurso especial da Fazenda. Doutora, eu confesso que eu fiquei em dúvida. Esse processo, o protocolo veio de 2003. Como é que ele pode ter compensado posteriormente a introdução da lei de 2004, né? 2004. De 2004, a 10.8303. A lei 11.051 de 2004 que criou essa nova forma de, essa regra de não declarada, né? E aqui,
Atingindo as declarações de compensações apresentadas. Eu acredito que esse processo aqui, as compensações são anteriores a essa data, pela data do protocolo do processo. Foi como eu pedi. O protocolo que foi... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Estou com o processo agora. O acordo está na folha 1579, e-folhas. 1579. É o último, é o volume 4 aí. Com 2 decoros. Qual é a data de corte, doutor André? 2004. É porque veio com a lei 10.833 de 31/12/2003, então é a partir de 2004 mesmo. Deixa eu ver aqui. Se for apresentados em 2003, 2004, aí não existia, né, a situação não declarada. Eu estou tentando abrir aqui, mas está muito lento. O processo está... Aqui. Deixa eu ver, PDComp, abri um aqui, deixa eu ver se tem data aqui. Eu tô achando que... Data de vencimento. Bom, eu não estou conseguindo abrir. Eu estou com um e-processo. Eu sei que é no volume 4 do e-processo, para quem tiver com facilidade aí, na folha 1579, o acordo recorrido. Tá, já consegui abrir aqui. Então, volume 4, 1579. Isso. E folhas. Tá. 1579. Isso aqui, gente, tem uma coisa que ele é vinculado a um outro processo. O processo em apenso. Se eu não me engano, nesse processo em apenso, ficou só as multas julgadas para esse processo aqui. E aqui, tanto é que o acordo é de 2006, deixa eu ver. Deixa eu só ver. Tem uma particularidade também, teve isso. Tem um apenso dele. Essa multa vem do apenso dele. Ah, tá, porque eu achei. Vem no apenso dele. Deixa eu pegar o apenso dele aqui. Isso daqui, que eu já fiz, foi um dos primeiros que eu fiz. Isso eu não estou tentando lembrar aqui. Mas as PDComp aqui isso mesmo, com vencimento, data do vencimento, eu estou olhando uma PDComp aqui, que é 15/10/2004. Eu vou pedir vista desse processo, mas eu acredito que seja o seguinte: ele fez a compensação anteriormente e a multa foi aplicada em 2004. Posteriormente, pelo indeferimento da compensação. Mas deixa eu ficar com bestas,
eu estou pedindo vistas para dar uma conferida direitinho, mas a impressão que você tem é que o pedido de compensação, a compensação não declarada, é anterior a essa data aí. Mas vamos conferir direitinho. A data de criação da PDComp no dia 4/8 de 2004. É porque tem muita PDComp juntada. E eu tenho que olhar também esse anexo. O que estava pensado ele, que essa multa veio desse apenso. Então, o doutor Andrade pediu vista, então vista a doutora Andrada, após a conselheira dar provimento ao recurso, conhecer e dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Ok. Vista, como sempre, convertida em coletivo. Próximo item, doutora Vanessa. Recorrente Fazenda Nacional, Viação Cometa. Quem nunca viajou de cometão, hein? São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Muito Rio de São Paulo, eu fiz. Que é aqueles ônibus redondos. Tem pouco tempo eles mudaram esses ônibus, até pouco tempo eram aqueles ônibus velhos mesmo. Desculpa, em relação ao outro processo lá da Érica, o doutor Andrada, depois, assim, no começo do processo, que lá naquelas folhas que o senhor indicou, eu não achei nada. No começo do processo tem as datas das transmissões. Então, pelas datas das transmissões, tem desde antes de 2004, mas também parece que tem de 2004. Então, pode ser que, por isso que a Érica direcionou nesse sentido. Mas... Ok. A doutora Vanessa, com a palavra. Ok, presidente. Então, aqui trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, buscando a reforma do Acórdão 3301002394, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, com ementa nos seguintes termos. Então, aqui o acórdão recorrido, ele basicamente afastou a incidência da COFINS pelo regime cumulativo sobre as receitas não operacionais do contribuinte. Se não me engano, esse acórdão foi proferido como relator doutor Andrada, ainda na turma ordinária, e presidido pelo doutor Rodrigo também. Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial suscitando divergência quanto à possibilidade de a decisão ser extrapetida, concedendo ao contribuinte mais do que foi postulado ao afastar a tributação das receitas decorrentes de atividades não operacionais do contribuinte por força de decisão do STF. Então, para comprovar o dissenso, relacionou com o paradigma o acórdão 9303001705. Para embasar a sua pretensão, a Fazenda sustenta em síntese que o julgamento da lide quanto à exclusão de outras receitas da base de cálculo do PIS da COFINS se deu sem correspondência com o pedido efetuado pelo contribuinte na impugnação no recurso. Mesmo com os precedentes do STF pela inconstitucionalidade da tributação pelo PIS e pela COFINS, no caso é preço, o pronunciamento acerca da matéria ficaria prejudicado por não ter sido requerido pelo contribuinte, né, constituindo-se, então, o julgamento em extra petita, sendo nulo nessa parte. E que o julgador deve decidir a causa com base nos fatos alegados e provados, não lhe sendo permitido analisar a lei de fora desses limites. Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho de 8 de outubro de 2015, pois comprovada a divergência. Não houve apresentação de contrarrazões. É o relatório. Posso ir ao voto? Pode ir ao voto. Tá. Então, quanto à admissibilidade, eu estou admitindo o recurso da Fazenda, entendo que foi comprovada a divergência, no acórdão paradigma também discute o limite, né, da decisão. E no mérito, então, centra-se a discussão na alegação da Fazenda Nacional de que o acórdão recorrido, ao afastar a incidência da COFINS sobre as receitas não operacionais do contribuinte,
contribuinte, com base na declaração de inconstitucionalidade, parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 978 de 98, sem pedido expresso nesse sentido, seria extra petita, incorrendo em vício de nulidade. Consoante se verifica dos autos, não assiste razão à recorrente, né, no caso da Fazenda Nacional. O processo administrativo teve origem em auto de infração lavrado para exigência da contribuição para a COFINS no regime cumulativo, com base nos artigos 1º e 2º da Lei Complementar 70 de 91 e nos artigos 2º, 3º e 8º da Lei 9718 de 98, conforme termo de verificação fiscal. Segundo a fiscalização, havia insuficiências nos valores declarados pelo contribuinte a título de COFINS, para o período base do ano calendário de 2002. Em sua defesa, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, dentre outras matérias, o sujeito passivo sustentou que as diferenças imputadas no auto de infração decorreram do entendimento do fisco, a seu ver equivocado, pela impossibilidade de exclusão da base de cálculo da COFINS das parcelas meramente recebidas em nome de terceiros e a estes transferidas, mais especificamente quanto à taxa de embarque e ao pedágio. Na decisão proferida pela DRJ, houve a manutenção do auto de infração, tendo como fundamento nesse ponto justamente a previsão contida no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9718 de 98, que posteriormente veio a ser declarada inconstitucional pelo STF, em sede de repercussão geral. Então, aqui eu transcrevo um trecho da decisão da DRJ, né? Assim, não restam dúvidas de que os valores cobrados, se as receitas impugnantes. Cabe, então, verificarmos se tais receitas podem ser excluídas da base da COFINS. E cita a Lei 9718, né, que determina que a COFINS deve ser calculada com base no faturamento, observadas as alterações introduzidas na lei e no seu artigo 3º, né, que fez esse alargamento da base de cálculo. No recurso voluntário, o sujeito passivo trouxe como um dos fundamentos para demonstrar que os valores de tarifa de embarque e pedágio não se constituem em receita operacional da empresa a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, do alargamento da base da COFINS, determinada pelo artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 978 de 98. Assim, no acórdão recorrido, ao analisar a pretensão da recorrente, o ilustre relator entendeu que as receitas decorrentes da taxa de embarque e de pedágio eram receitas operacionais da empresa, devendo ser incluídas na base de cálculo da COFINS. No entanto, frente à declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º, artigo 3º da Lei 9718, entendeu por consignar que as receitas que não fossem operacionais não deveriam ser incluídas na base de cálculo, dispositivo esse que, inclusive, serviu de fundamento para o auto de infração. Destaco, então, um trecho do acórdão recorrido. Aqui. Como citado, o STF declarou inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9718. Com essa decisão, a incidência do PIS e da COFINS passou a ser somente sobre o seu faturamento, ou, como já dito, sobre as receitas operacionais do contribuinte. Então, aqui afastou, portanto, da incidência do PIS e da COFINS as receitas não operacionais, como foi reconhecido pelo STF, a repercussão geral deste julgamento é aplicável ao caso, o artigo 62A do Regimento Interno do CARF, né, que obriga os conselheiros a reproduzirem essas conclusões de julgamento, né. Então, e prossegue ainda o acórdão recorrido. Observando a composição das receitas objeto do lançamento em questão, sobretudo as planilhas tais, constatei que foram inclusas na base de cálculo receitas não operacionais que estão totalizadas na coluna outras receitas. Ocorre que a tributação das receitas decorrentes das atividades não operacionais foi afastada por força da decisão do STF acima citada. Ressalto que essa questão não foi objeto de impugnação e de recurso, entendo, porém, que essa tributação deve ser afastada em razão do princípio da legalidade, não podendo ser admitida exigência fiscal que está fundada em dispositivo legal declarado inconstitucional. Portanto, diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário somente para excluir do lançamento as receitas totalizadas na coluna outras receitas da planilha de folha 15 e, por consequência, mantendo na íntegra a tributação das receitas operacionais que na planilha 14 está totalizada na coluna receitas de serviços. Agora, digo eu, então, verifica-se que o processo é decidido nos exatos termos em que proposta a lide, tanto que a alegação de declaração de inconstitucionalidade foi trazida pela própria contribuinte em seu recurso voluntário, inclusive em um item específico, né? E, além disso, trata-se de hipótese regimental de aplicação obrigatória
dessas decisões proferidas pelo STF em repercussão geral, né, no caso do CARF. Então, eu entendo que não há que se falar aqui em decisão extrapetita. Então, diante do exposto, estou negando o provimento ao recurso da Fazenda, presidente. O acordo recorrido é da minha relatoria mesmo, e eu fui muito infeliz, eu levantei a bola para a Fazenda chutar, né? Foi um equívoco meu aqui, essa questão, não, realmente, de fato, não houve decisão extrapetita. O pedido do contribuinte foi para cancelar todo o lançamento. Ele pode não ter falado especificamente de uma ou outra rubrica, mas ele pediu o cancelamento do lançamento e alegou o alargamento da base de cálculo. Então, de forma que a forma como eu decidi isso aqui realmente foi equivocada, não deveria ter falado que não tinha sido objeto de recurso, foi objeto de recurso, e eu me equivoquei, de forma que eu acompanho a relatora, presidente. Não foi uma decisão extrapetita. Até acrescentando o que o doutor Andrada falou, embora o contribuinte não tenha, tenha destacado essas receitas de taxa de marca e pedágio, ele pede realmente a anulação do auto de infração na sua íntegra, e a gente não pode ignorar que teve essa declaração de inconstitucionalidade pelo STF, né? E isso foi base do próprio auto de infração, e no auto de infração ele coloca a questão da COFINS incidente sobre outras receitas também. Então, ele alega essas diferenças, então não teria como deixar de analisar frente a esse argumento trazido pela contribuinte, né? Doutora Andrada, então, a relatora, doutora Tatiana. Bom, a doutora Vanessa, como sempre, foi muito clara, né? E o doutor Andrada, como sempre, é admirável pela humildade dele, né? E pela tecnicidade. Bom, eu acompanho a relatora. Doutor Luiz. Presidente, nós temos que ter muito rigor em separar o conceito de pedido do conceito de fundamento. Ao pedido nós estamos vinculados, ao fundamento de modo algum. E isso foi bem colocado pela relatora, doutora Vanessa, com a qual concordo, acompanha a relatora, presidente. Não há decisão extrapetita, há simplesmente um fundamento que era aplicável dentro do pedido, que é perfeitamente possível. Exatamente, doutor Luiz. Estamos obrigados a nos ater ao pedido. Fundamentos e provas, não. Nas provas podemos ter outras de nossa convicção, tanto fundamento quanto prova. O princípio da livre convicção do juiz. É meio mitigado no novo Código de Processo Civil, mas ainda prevalece. Doutor Valcir? Excelente voto, doutora Vanessa, com a relatora. Doutor Jorge? Com a relatora, está bem claro o voto, doutora Vanessa. Doutora Érica? A relatora, parabéns, Vanessa. Também voto com a relatora. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento de recurso especial interposto pela Fazenda. Item 66, doutor Luiz Eduardo, recorrente Fazenda, recorrida Monte Carlo Veículos. Perfeitamente. Já se encontra a minuta na pasta compartilhada. Aqui, o tributo que se discute é COFINS. O período é o 4º trimestre do ano de 2006 e a matéria de fundo é nulidade de despacho decisório. Trata-se de um recurso da Fazenda. Originalmente foi feito um pedido para ressarcimento de COFINS combinado com o DECOMP, e a Delegacia da Receita Federal em Belém do Pará indeferiu o pedido e não homologou as compensações, sob o entendimento de que bens sujeitos à tributação concentrada, monofásica, não gerariam direito ao crédito. O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa,
por não ter havido fundamento na decisão e também pleiteia o direito ao crédito no caso de tributação monofásica. Porém, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, também em Belém do Pará, negou provimento à manifestação de inconformidade, afastando a alegação de nulidade e declarando-se incompetente para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade. E, no mérito, entende que a tributação monofásica não gera direito a crédito. O sujeito passivo, então, interpôs recurso voluntário requerendo, em primeiro lugar, a nulidade do despacho decisório pelo já relatado cerceamento de defesa e, no mérito, direito ao crédito no caso de decisão de tributação monofásica. Finalmente, sobreveio a decisão recorrida, consubstanciada no acórdão 3302.001.830, que deu provimento ao recurso voluntário para anular o despacho decisório. Entendeu o colegiado recorrido que a falta de indicação da fundamentação legal no despacho decisório caracteriza cerceamento de defesa. A indicação no relatório fiscal da Lei 10.833 como sendo a legislação de regência, no entender do colegiado, não supriria a necessidade da decisão administrativa indicar o dispositivo legal específico dessa lei que teria sido infringido. A Fazenda Nacional, em face dessa decisão, interpôs recurso especial para discutir a nulidade, alegando não tê-la ocorrido. Apresentou como paradigmas os acórdãos 108, 08499 e o antigo CSRF 0202-301. Alega a Fazenda que, no caso em que a insuficiência na descrição do fato gerador ou de capitulação legal em autos de infração, quando presentes os pressupostos legais em sua elaboração e quando o contribuinte demonstra pleno conhecimento da matéria em sua defesa, não gerariam a nulidade do lançamento. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial e não encontrei contra-razões apresentadas pelo sujeito passivo. É o relatório, presidente. Posso passar ao voto? Perfeitamente. Então, conheço a divergência é clara, se tem ou não nulidade, e, no mérito, verifica-se no relatório da fiscalização, que se encontra as folhas 33 e 34, claramente descrita a motivação da glosa do crédito pleiteado, qual seja, a exclusão de todas as aquisições de bens sujeitos à tributação concentrada ou incidência monofásica, as quais não seriam geradoras de crédito. O contribuinte, desde a manifestação de inconformidade, demonstrou ter compreendido a acusação e dela se defendeu. Entendo incabível a nulidade do despacho decisório por cerceamento ao direito de defesa. Entendo que não incide aqui o artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972, que regulamenta o PAF. Cito, nesse sentido, o acórdão 0202-301, de 2006, da relatoria do então conselheiro Henrique Pinheiro Torres, nesse sentido. Em conclusão, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para afastar a declaração de nulidade do despacho decisório, com o retorno dos autos ao colegiado ACOR, para então análise das demais questões trazidas no recurso voluntário. É como voto, presidente. Doutora Andrada. Perfeito o voto. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Bom, em relação ao recurso da Fazenda, que foi contra o acórdão recorrido, que trouxe a seguinte ementa: caracteriza o cerceamento de direito de defesa, falta de indicação do fundamento legal no despacho decisório proferido em face da apresentação da perdicom pelo contribuinte, anula o despacho decisório proferido nessa circunstância. Consta do voto do acordo recorrido
que no caso dos autos, a decisão foi tomada sem indicar seu fundamento legal, tomando como base a opinião. Aí ele coloca, digo opinião porque não há indicação expressa do dispositivo legal que proíba a fruição do crédito pleiteado, ou a informação de que não há dispositivo legal que autorize o crédito pleiteado, né? Então, aí começa a construir que, ora, para contrapor essa decisão, bastaria a recorrente também expor a sua opinião de que as aquisições de bens sujeitos à tributação concentrada são geradoras de crédito. É a opinião de um contra o outro, qual vale mais? Aí coloca, não sei. Ao contrário do que diz a decisão recorrida, a falta de indicação do fundamento legal no despacho decisório caracteriza, sim, cerceamento de direito de defesa, dando motivo à nulidade nos termos do inciso 2 do artigo 59 do decreto 7235. Esclareça-se que a indicação no relatório fiscal da Lei 10.833 como sendo a legislação de regência não supre necessidade da decisão administrativa indicar o dispositivo legal infringido que levou à decisão de não reconhecer direito ao crédito nas aquisições de bens sujeitos à tributação concentrada. Deve, portanto, outro despacho decisório ser proferido pela DRF em Belém. O acordo em paradigma 10808-499, ele traz, né, não há que se acolher a preliminar de nulidade ante a falta de descrição suficiente do auto de infração, eis o mesmo trecho de todos os pressupostos legais em sua elaboração, e a autuada demonstrou pleno conhecimento da matéria em sua defesa, não se verificando quaisquer irregularidades nesse sentido. O voto traz que, em relação a esse acordo paradigma, que a matéria objeto do recurso voluntário corresponde à apropriação indevida de custos, caracterizada por compra fictícia feita por meio de documento inidôneo, que levou a uma redução indevida do seu lucro real, né, porque é um acordo que trata de IRCS, né, e o acordo número 0202-301 traz no seu emento, o estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele imputado e não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal, não existe prejuízo à defesa. Quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações. Vê-se que não há similitude fática, né, entre os arestos paradigma e recorrido. No presente caso, temos situação em que não foi apontado nem um dispositivo legal para se considerar a infração do sujeito passivo. Recorde-se a decisão que foi tomada sem incidir seu fundamento legal, tomando como base a opinião. Então, em relação ao Acórdão 0202-301 da segunda sessão, nesse caso houve os fatos narrados, a descrição e a capitulação legal, né? Mas não, e do outro, que tratou de notas fiscais inidôneas, também teve, eu acho que as situações são um pouquinho diferentes, né? Então, nesse sentido, eu não conheço do recurso especial. Então, vamos votar separadamente. Posso falar só uma coisinha aí, presidente? Sim. É que está se partindo, acho que o Dr. Valber, acho que ele deu uma equivocada, porque a hora que ele falou que não tem a capitulação legal, ele citou os pareceres, citou o despacho decisório, mas no parecer SEORT, ele fala o seguinte: fundamentou-se o pedido da existência de crédito no mercado interno, nos termos do artigo 17 de 2033. O serviço de fiscalização, por meio do relatório acostado nas folhas 32 e 35, apurou a inexistência de direito creditório. Então, eu acho, desculpem, eu acho que a base legal, com certeza, está sendo discutida no relatório da fiscalização, que foi utilizado para negar o crédito, para negar o direito a ressarcimento. Então, eu penso que talvez o Dr. Valber não tenha se atentado a isso. Não foi só esse parecer com despacho decisório, foi esse parecer com despacho decisório e com o relator da fiscalização. Só para dar essa informação aí. Acho que eu desconfio que o Dr. Valber me equivocou. Sim, mas aí assim, eu fiz pelo menos a comparação da divergência entre os arestos, né, por isso que eu não estou conhecendo, mas pode ter acontecido isso sim.
Presidente, votamos em separado o conhecimento, então? Exatamente. Como houve abertura de divergência em relação ao conhecimento, o doutor Andrade confirma o conhecimento? O relator primeiro, presidente? Pode, o relator, que o senhor já tinha conhecido. Eu gostaria de ouvir o relator, presidente. Olha, em primeiro lugar, eu coloco aqui que não houve, em contra-razões, esse pedido. Então, não seria obrigatória a votação em separado, segundo o regimento, passa a ser a partir do momento em que é levantado de ofício não conhecimento pelo conselheiro, como foi o caso aqui que a doutora Tatiana levantou. E aí, em relação à divergência, eu vejo ela claramente. A questão aqui você tem que apresentar um dispositivo específico, ou se foi entendida a acusação, se isso é nulidade ou não, se isso é cerceamento de direito de defesa ou não. No caso, o que houve aqui foi a indicação da lei e depois a descrição da situação. Me parece que a divergência pode se estabelecer perfeitamente as diferenças entre o que aconteceu no recorrido e no paradigma, no meu entender, são acidentais. Então, pedindo vênia à doutora Tatiana, que levantou a questão do conhecimento, eu peço vênia para manter o meu conhecimento e divergir desse entendimento de não conhecimento. Conheço sim. Sim, só um esclarecimento, eu considerei que no acordo recorrido, o acordo recorrido bem colocou que não houve descrição, pelo menos, do dispositivo, tá? Doutor Andrade, como vota em relação ao conhecimento? Eu entendi a posição da doutora Tatiana, mas eu mantenho o conhecimento. Acompanho o relator, continuo acompanhando o relator, presidente. Doutor Garcia? Com o relator quanto ao conhecimento. Doutor Jorge? Conheço, acompanhando o relator, portanto. Doutora Érica? Conheço do recurso. Doutora Vanessa? Eu peço bem a doutora Tatiana, mas eu, bem entendi a divergência que ela levantou, mas eu estou convencida que nesse caso é caso de conhecimento do recurso. Acho que está bem demonstrado. Então, eu conheço. Então, recurso conhecido por maioria de votos, vencida a conselheira Tatiana. Quanto ao mérito da doutora Tatiana? Sem microfone. Quanto ao mérito, presidente, a gente já julgou alguns casos e eu acompanho o relator. Doutor Garcia? Com o relator. Doutor Jorge? Com o relator, presidente. Doutora Érica? Com a divergência. Não tem divergência, não. Desculpa. Eu estou lendo aqui. Com o relator, né, que é o doutor Luiz. Luiz, Pode abrir divergência, se ela quiser. Doutora Vanessa? Eu acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento do recurso especial da Fazenda para afastar a nulidade das partes decisórias números 539/2011, 830/2011, reconhecida pelo acordo recorrido, determinado o retorno dos autos à turma ordinária ACOR, para análise de demais questões trazidas no recurso voluntário. Falei vírgula aqui, mas não precisa escrever vírgula não, viu? Brincadeira. Às vezes é vírgula, por extenso, vírgula. Só para descontrair, mesmo estando gravando. Doutora Érica Costa Camargo Altran, relatora, item 67, recorrente OSP Gráfica Limitada, recorrida Fazenda Nacional.
processo já está na pasta. Depois disso, a doutora Vanessa vai querer intervalo. Oi? Depois disso, a senhora vai querer intervalo. E depois desse, vamos fazer um intervalo. Hoje vai ter sustentação oral. Então tá bom. Então vamos lá. Doutora Vanessa terminou o intervalo após esse. Obrigado, doutora Vanessa. Então, vamos lá. Trata de recurso especial interposto pelo contribuinte quanto à COD 3201-00376 de 2018, decisão que, por unanimidade de votos, negou o primeiro recurso voluntário. Os autos tratam o pedido de restituição acumulado com compensação transmitido por meio do DECOMP, visando compensar. Eu travei? Não, acho que ela travou, não foi? Não, Foi a doutora Érica, relatora, eu acho que a gente tem que recomeçar. Foi a maior? Oi. Doutora Érica, se a senhora puder entrar e sair, senhora, ou recomeçar, porque a senhora congelou. Eu congelei? Pode recomeçar, agora está normal. Tá. Então, é um trato de recurso especial do contribuinte. Aqui é os autos de um pedido de restituição acumulado com compensação transmitido por meio da DECOMP. A empresa pulou o valor de IOF a pagar no período de apuração em questão, declarou esse valor em DCTF e efetuou o pagamento devido. E, posteriormente, entendendo que o valor pago foi a maior, utilizou a diferença na DECOMP em análise sem retificar a DCTF respectiva. Essa retificação só se deu após o recebimento do despacho decisório em análise. A Delegacia de São Paulo emitiu despacho decisório eletrônico no qual não reconhece o direito do creditório e não homologou as compensações pleiteadas, sob argumento de que não foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados na época, mas integralmente utilizados para a quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação. A empresa apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega suscitamente que efetuou o pagamento relativo à IOF para o período e, posteriormente, verificou que o pagamento efetuado teria sido a maior. A defesa sequer apontou o motivo que se funda o pagamento maior ou justificativa de retificação da DCTF. A Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Juiz de Fora, julgou improcedente a manifestação pelo contribuinte. Em seguida, ele apresentou um recurso voluntário, no qual descreve os fatos apresentados de 7 manifestações de conformidade, decorre acerca dos fundamentos de direito e apresenta como único documento nova cópia do contrato de compromisso de mútuo. O colegiado, por unanimidade de votos, negou o provimento ao recurso voluntário. Aqui está, manifestação de conformidade, matérias não legadas, apresentação de provas, preclusão, momento precluso. A prova documental deve ser produzida até o momento processual da reclamação, precluindo o direito de fazer, da parte de fazer posteriormente, salvo para prova de ocorrência de qualquer das hipóteses que justifica a sua apresentação tardia. O contribuinte apresentou recurso de divergência, contra o acordo recorrido, alegando a verdade, o princípio da verdade material, a segurança jurídica e ampla defesa. O recurso especial do contribuinte foi admitido conforme despacho de folhas 234 a 237. Voto. Conheço o recurso do contribuinte. Do mérito. A advertência citada diz respeito à negativa da turma julgadora em aceitar e apreciar documentos comprobatórios de seus direitos que foram apresentados somente na fase recursal, impedidos aos princípios da verdade material, segurança jurídica e ampla defesa. Conforme consta nos autos, o contribuinte apresenta em 7 recursos voluntários um único documento novo, qual seja a cópia do contrato de compromisso de mútuo, e demais nenhuma prova que comprove seus direitos. Nos autos, verifica que foi juntada, além de informações, as cópias da PDCOMP e DCTFs originais certificadoras, com a narrativa cronológica do legado do pagamento a maior. Verifique também que os documentos juntados em complemento ao recurso voluntário foram apresentados há cerca de 120 dias após a ciência do acordo da DIJ, todos de emissão do contribuinte, e estes, na época, estavam disponíveis à data da manifestação de conformidade. Ou seja, todos os documentos já estavam em posse do contribuinte e estes deveriam ser apresentados quando da manifestação de conformidade. Desse modo, concordo com o acordo recorrido e adoto as razões de decidir. Tratando de direito creditório pleiteado sem qualquer lastro documental, a DCTF, a autoridade fiscal acertou em não homologá-los. Iniciamos, então, o contencioso com a manifestação de conformidade. Era dever ônus do contribuinte municiar sua defesa com os elementos de prova que suportassem as informações consignadas em DCTF retificador, apresentados em momento posterior ao procedimento de não homologação da compensação.
Então, eu vou resumir aqui, né? Então, diante disso, como o contribuinte não apresentou nenhum documento que comprove o direito dele de pagamento maior do IOF, a turma entendeu que o documento juntado, que foi só um único documento, né, neste caso, não comprovaria o direito do contribuinte. Então, diante disso, eu estou negando o provimento do recurso especial do contribuinte. É como eu voto. Doutora Andrada. Presidente, você já deve ter notado que essa questão de prova eu sou meio um pouco chato com esse negócio. Eu não consigo entender porque em algumas turmas, algumas decisões da turma ordinária se negam a avaliar a prova apresentada em recurso voluntário. No caso aqui desse processo, um pedido de restituição de IOF que foi indeferido por despacho eletrônico, aquele despacho bem simplificado, que não explica exatamente o porquê do indeferimento. O contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade simples, com alguns documentos e tal, e foi a DRJ entendeu que faltou a retificação do DCPF e que, além disso, não tinha apresentado provas do indébito. Aí o contribuinte apresenta recurso voluntário apresentando o que ele acha que é prova do indébito. Eu não sei se é, mas ele juntou cópia do DARF, juntou até uma planilha do saldo de devedores da conta de mútuo, né? No recurso voluntário ele explica que a razão dele ter declarado um valor de IOF muito maior do que o que ele devia foi porque ele registrou um saldo devedor em 31/7/2007 de 61 milhões de reais, quando o correto seria 1.400.000. A diferença é muito relevante. Aí o acordo de recurso voluntário nem ele não conhece as provas apresentadas, porque aí veio o contribuinte, apresentou com recurso voluntário isso que eu estou falando, aí passou uns 120 dias, aí sim, aí realmente intempestivo, preclusa, etc., apresentou outras. Pode ser que essas outras sejam suficientes e a do recurso voluntário não seja. Mas eu não consigo enxergar por que não analisar essas provas apresentadas por recurso voluntário, mesmo que elas não provem o direito do contribuinte. Então, eu vou continuar com essa tese, presidente, que se a prova foi apresentada para contrapor argumento do acordo do DRJ, eu penso que as turmas têm que se conhecer assim. Aí, no caso, a minha proposta seria dar provimento parcial ao recurso do contribuinte para que as provas apresentadas junto com o recurso voluntário sejam apreciadas. Essa é a minha posição. Obrigada. Doutora Tatiana, quer dizer. Doutora Andrada, doutora, quer esclarecer alguma coisa? Andrada, realmente foi um despacho eletrônico e tudo, né? E pensando nesse sentido, também como você bem falou sobre a questão de que eles não analisam as provas, eu acho que aqui, nesse caso aqui, então, poderia descer também, seria como descer como diligência para serem analisadas as provas apresentadas, ou só descer por recurso voluntário? Porque aí teria que descer até antes, não? Doutor Luiz pediu a palavra também. Pelo que eu pude compreender aqui, o que a gente está discutindo é se o artigo 17, parágrafo 4º, a linha C do decreto 70.235 é aplicável ou não ao caso. Que ele só apresentou provas em sede de recurso voluntário é pacífico. Resta saber se ele apresentou para contrapor a decisão da DRJ ou se ele comeu mosca, ele já devia ter se apresentado
lá na manifestação de inconformidade. Segundo o que a doutora Érica coloca, é um fato, ele não apresentou na manifestação de inconformidade o que, salvo as 3 exceções do artigo 17 do PAF, preclui. Mas o doutor Andrade está dizendo, o despacho decisório foi eletrônico. Então, assim como a impugnação foi resumida, a decisão também tinha sido. Somente quando da decisão da DRJ é que ele conseguiu compreender e trouxe alguma coisa que não foi olhada. O que a gente está vendo é isso está precluso, não precisa ser olhado, ou isso é uma prova que se enquadra na exceção da linha C do parágrafo 4º, lá do 17 do PAF, e tem que ser olhada. Se for essa segunda situação, a gente dá provimento ao recurso do contribuinte para afastar a preclusão, com retorno dos autos ao colegiado ACOR para análise das demais questões postas no recurso voluntário. O pedido dele não era só para afastar a preclusão, não, era para já dar o provimento e reconhecer o crédito. Isso nós não podemos fazer. Então, eu só daria provimento parcial para afastar a preclusão com retorno ao colegiado ACOR. Eu não mandaria em diligência, não. Quem tem que discutir se cabe ou não diligência é o colegiado ACOR. Ele pode mandar diligência, se ele achar que a prova não está completa. Agora, ele não pode dizer, não olho a prova. Me parece que é isso que o doutor Andrada levantou. Quando da apresentação da manifestação de conformidade, de fato, as provas não são suficientes. Ele juntou cópia do NARF, do recolhimento do IOF, ele juntou DCPF, etc. Só que a DCPF batia com o que ele recolheu. Então, de fato, não provava. Mas, com o recurso voluntário, ele apresentou outros elementos aqui que, além do DARF, ele apresentou, como a doutora Érica falou, o contrato de mútuo, e além do contrato de mútuo, ele apresentou, documento 10, o que seria um espelho dos débitos dele, da conta, dos saldos, né, devedores dele, da conta de mútuo dele, demonstrando o equívoco. Demonstrando, não vou dizer comprovando, ele demonstrando, né, porque é uma planilha reflexo do controle do mútuo dele. Eu acho que ele trouxe um indício interessante, não sei se é suficiente. Aí, 120 dias depois, ele apresentou novos elementos que eu nem olhei quais são. Mas eu concordo com o doutor Luiz em retornar para a turma para eles afastar a preclusão. Essa seria a proposta mesmo. Eu estou fazendo alteração aqui, vou propor isso também, que é diante disposto do provimento parcial recurso especial do contribuinte com retorno à turma COR para afastar a preclusão. Perfeito. Doutora Andrada? Correlatora, presidente. Doutora Tatiana? A relatora. Doutor Luiz? Com a relatora, presidente. Você? Realmente, doutora Andrada, é preocupante quando não se examina essa documentação. Nós, quando estávamos juntos na turma ordinária, nós tínhamos a preocupação de examinar sempre que aparecia um documento, a gente examinava o documento, né? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Jorge? Acompanhe a relatora, presidente, com as observações do doutor Andrada. Doutora Vanessa? Só uma questão, presidente, eu queria pontuar o seguinte, que o doutor Andrada colocou a questão genericamente, eu acho que tem que ter um indício de prova robusta. Ele não pode chegar e largar desse CTF, largar e fazer, ele tem que articular essa prova. Claro. Né? Essa é a questão que eu só aponto. Nesse sentido, acompanha a relatora, presidente. Doutora Vanessa? Eu também acompanho a relatora, presidente, ia
pontuar justamente isso que o Dr. Jorge trouxe, que é justamente aqueles casos onde há um início de prova com a impugnação, manifestação de inconformidade, e depois isso vem complementado no recurso voluntário em razão da decisão, né, de primeira instância. Então, é o típico caso que tem que ser analisado. Então, eu acompanho o relator. Também estou acompanhando a relatora. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso especial interposto pelo contribuinte, com retorno dos autos da turma recorrida, afastando a preclusão. Será que não é melhor colocar para que as provas sejam apreciadas? O presidente pode falar como eu coloquei aqui? Pode. O doutor Luiz quer. O doutor Luiz pediu a palavra também. O que eu anotei foi... Vanessa, era só para propor a redação, a senhora também está propondo? Acho que vai coincidir. Eu anotei que, então, foi dado provimento parcial ao recurso para afastar a preclusão e determinar o retorno dos autos ao colegiado ACO para apreciação das provas apresentadas com recurso voluntário. Não? É muito parecido, mas primeiro eu diria que foi dado provimento em parte por unanimidade de votos, faltou isso. Isso. E segundo, eu não diria que é para analisar as provas, para analisar as demais questões postas no recurso voluntário. Estamos afastando a preclusão da apresentação de provas e vamos analisar o resto, porque essa foi uma prejudicial. Eles podem entender não... Fica melhor. Eles podem entender que essas provas não... que não vai analisar. Uhum. Só que tem que fundamentar. Eu vou analisar por isso. Não, mas pode ter mais alguma... Não seja preclusão, fundamentação. Eles podem entender aplicável, então a gente não fecha para olhar só a prova. Isso, eles podem ter outra fundamentação para analisar, não ser a preclusão. O que acaba analisando. Isso. Então, doutor Luiz, como é que ficou o resultado? Por unanimidade de votos, foi dado provimento em parte ao recurso especial do sujeito passivo para afastar a preclusão da apresentação de provas com o retorno dos autos ao colegiado ACO para análise das demais questões postas no recurso voluntário. Ok, obrigado, doutor Luiz. Então, vamos fazer um intervalo. Nós acabamos de julgar o item 67 e, após o intervalo, a gente retornará com o item 68 da pauta. Que horas, presidente? 4h15? 15 minutos, 4h15. Doutor Érico, eu sugiro incluir a questão que o doutor Luiz falou no voto, para ficar claro, que a prova está sendo aceita em relação ao artigo 16, parágrafo 4º, a linha C do decreto 70.235 do PAF. Então, peraí, repete. Artigo 16, parágrafo 4º, a linha C. A linha C? Isso. Tá, vou colocar isso no voto. Obrigada, Andrada. Ok.